Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbolho, @esbolho no Instagram. Temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 27 de junho de 2026 até o dia 2 de julho de 2026. Nessa semana, público perdeu 61% das apostas sugeridas durante as transmissões da Cazé TV na Copa. LeBron James deixa Lakers após 8 anos e vai mudar de time na NBA. Hikaru Kurosaki, que interpretou o Jaspion, morre aos 64 anos. E aí, Sbolly, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí que estamos no formato de emergência, que eu não sei o que vai acontecer e por pouco que o episódio de hoje não sai, mas só vou dar mais detalhes disso daqui a pouquinho, porque, né, temos os nossos avisos protocolares de início de programa. É isso aí, cara, estamos aí no nosso programinha formato remoto de emergência, né, porque estou deveras atarefado hoje, inclusive a gente poderia gravar mais cedo, entretanto, uma das minhas funcionárias aí teve probleminha na coluna, não pôde trabalhar, né, então acabou que sobrou pra mim, então eu fiquei até quase 9 da noite, e aí como não ia dar tempo hábil pra gravar, eu fiz academia e tô gravando agora pós 22 horas e 30 minutos, pra ser exato. Então é isso, fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Boa, vamos lá então. Cara, minha semana começa com o clássico aí de fim de semana, que é assistindo Breaking Bad, né? Estamos quase fechando a terceira temporada. Tá muito bom, né? Como prevê-se, né? Como a gente já sabe que as coisas são no Breaking Bad, tá muito bom. E como eu já falei, né? Estamos revisitando uma série de coisas e relembrando de como é que as coisas acontecem, é sempre muito bacana. Acho que MasterChef a gente tá em falta de assistir o último episódio, porque, né, Copa do Mundo rolando, então tá meio dificinho aí de a gente conciliar tudo. Tomamos, né, o café no sábado, né, como sempre, escolhendo algum lugar por aqui. E no domingo a gente almoçou um pastel que eu tinha feito aqui com as sobras ainda do jantar de Dia dos Namorados, né, que é uma carne lá, que era uma carne moída que eu tinha feito. Aí tava no freezer e, né, demos mais digamos assim, uma revitalizada nela nesse outro formato. Aí, né, descongelamos esse restante que tava e agora sim acabou tudo. E esse foi nosso almoço do domingo. No restante do tempo, aí, a rotina, né, sem aulas, assistindo, né, os jogos da Copa, assistimos o Jogo do Brasil, que eu tive no mesmo horário que ir ao dentista, né, que eu tinha mencionado, acho que umas 2, 3 semanas atrás, que eu tinha ido fazer uma limpeza, ele fez, né, meio mal feito, tive que voltar. E aí ele deixou remarcado pro dia... o dia do Jogo do Brasil. Acho que foi na segunda-feira, dia 29, né? De junho. Aí eu mandei mensagem, né, pra secretária perguntando, olha, Jogo do Brasil, né? Ele não vai remarcar para outro dia? Tá mantido? Ela falou, não, tá mantido. E, pra não ter problema de correr o risco de jogar muito lá mais pra frente, eu falei, não, então beleza, tá confirmado, eu também... né, eu vou. E aí assisti o primeiro tempo do jogo aqui em casa, né, deu intervalo, aí eu peguei o carro, fui lá no dentista, e lá, né, tinha TV no consultório, e eu tava meio que tentando ouvir um pouco, mas barulhinho da maquininha do dentista, esse tipo de coisa, já é um tanto impossível ali de conseguir entender o que tá rolando. Mas, né, em todo caso... por sinal, na hora que eu tava saindo do consultório, na hora que eu entrei no carro, saiu o segundo gol do Brasil, né? Então, foi, assim, durou o segundo tempo praticamente inteiro a limpeza. E aí, bom, vitórias e coisas do tipo, né, alegrias. Pra agora a gente, né, torcer pelo próximo jogo, que vai ser no domingo, quando o podcast estiver saindo aí, né, na parte da tarde tem jogo, então vamos na torcida aí, pra frente Brasil, salve a seleção. Então tá, aí teve isso, né, rotina, como eu falei, né, sem aulas, né, só umas correçõezinhas de leve, e é isso, né, tentando organizar as coisas para o próximo semestre letivo que começa agora ao fim de julho e também tentando ajeitar um artigo para submeter ao SEMEAD, né, um evento da USP, que eu publiquei já alguns artigos, né, ao longo dos anos lá, e se eu não me engano, o prazo é nessa
próxima semana ou na seguinte. Então, sei que tá nas últimas, eu tô dando um talento aqui, ver se eu consigo submeter uma coisa. Vamos, né? Vamos torcer. E só, né? Aí, do apartamento, seguimos na pausa, né? Esperando o projeto das arquitetas, né? Elas, como eu já falei, acho que em outras oportunidades, é até o fim de julho para elas mandarem. Então, né, seguimos aí em pausa. Nas leituras, eu tô ouvindo, né? O segundo livro do Carl, o Explorador de Masmorras. E estou lendo também o livro do Pedro Calabres, né, com Clóvis de Barros Filho, Em Busca de Nós Mesmos, né? Eu ganhei esse livro em 2020, talvez, 20 ou 21, não lembro. E aí, né, tô lendo. E essas são as leituras do momento, mas não terminei ainda, só registrando que estou nessas obras. E, por último, quase que o episódio de hoje não sai, porque eu estou gravando isso aqui no sábado e eu volto para falar mais daqui a pouquinho. Que reflexão eu tô tirando disso? Vai ser um misto de storytelling com uns comentários aqui de reflexão, né, do que a gente tira disso. Mas não antes de Evandro Xuxim dizer pra gente como foi sua semana, por gentileza. Opa, muito bem, vamos lá. Cara, a minha semana foi, de certa forma, recheada de eventos, né? Na sexta-feira, pós-gravação, eu saí daqui do quarto direto para uma festinha que tava tendo aqui em casa, né? Dois amigos da Tati estavam aqui. E aí a gente ficou ali conversando, a gente comeu uma shawarma boa demais. Ficamos vendo alguns clipes, conversando, enfim, jogando papo fora. Foi bem legal, bem divertido. Sábado, aí eu e a Tati, a gente foi numa oficina de escrita, mais especificamente de poesia, né? Foi a primeira oficina de poesia que eu fiz, na verdade. E foi legal, cara. Foi assim, eu achei, de certa forma, assim como eu já fiz várias oficinas literárias, por mais que tenham sido contos, crônicas, etc, né? Eu achei ok, assim, não achei nada, nossa, que espetacular, mas acho que o intuito, a proposta, ainda mais pra quem não tem contato, assim, foi bem acolhedor nesse sentido, né? Teve muitos alunos do primeiro ano de letras ali. Foi legal, foi maneiro, a gente fez ali alguns poemas. Eu escrevi coisas até que achei ok, assim, achei até que é legal e tal, essa escrita aqui. Eu gostei do que eu fiz, assim, dos meus trabalhos. E aí a gente saiu, veio pra casa, né, pra gente almoçar, porque à tarde tivemos uma apresentação de slide pros familiares da Tati, né, pra família da Tati, o pai, a mãe e a irmã, que a gente fez a apresentação do que aconteceu no Japão, né. A Tati fez essa aula aí de 50 e tantos slides, e aí basicamente a gente apresentou, falou um pouco como é que era lá, a cultura e tal. A gente almoçou uma feijoada, todos juntos, e aí fizemos essa apresentação. Beleza, o pessoal foi embora, eu e a Tati, a gente ficou de boa até próximo da noite ali, porque teve uma festa junina da igreja do pai da Tati. Então ele frequenta uma diocese, talvez, e tava tendo a festa junina, então a gente foi lá pra prestigiar e, claro, pra comer, né? A gente comeu pão de Nossa Senhora, que basicamente é um pão de alho recheado com carne, tava muito gostoso. Comemos cachorro-quente, comemos pinhão, comemos, enfim, um monte de coisa lá, tava bem gostoso, bem maneiro. Aí retornamos pra casa, assistimos MasterChef, né, nessa semana. Começamos, inclusive, daí já no domingo, que a gente saiu pra almoçar na sócia da Tati. A gente tava uma professora convidada lá da Espanha e tal, e a gente ficou trocando ideia e tal, e acabou que, cara, eu fiquei trocando muita ideia, tava gostando muito, talvez acho que até vou fazer essa reflexão, que eu fiquei conversando com um senhor que é o sogro da sócia da Tati. Acho que deu pra entender. A gente ficou trocando umas ideias e tal, mas eu falo isso um pouco mais pra frente ali na reflexão. E aí, segunda, né, teve o jogão entre Brasil e Japão. E aí, várias e várias pessoas, assim, várias mesmo, me perguntaram: e aí, vai torcer pro Japão ou vai torcer pro Brasil? E aí, seu coração tem dúvida? E a minha resposta pra todos foi igual: é pau no cu do Japão, irmão. Eu sou brasileiro, vai tomar no cu. Aqui é Brasil. Se o Brasil perder, eu torço pro Japão. Mas até lá, irmão, aqui é Brasil, porra. Então, assim, torci fervorosamente pelo meu país, né?
porque sou brasileiro, eu gosto de anime, não quer dizer, não quer dizer que eu vou torcer pro Japão contra o Brasil, não. Sai fora, cara. Tem um sangue latino aqui, pô. Enfim, aí vibrei muito, assisti no escritório, né? Lá no escritório, sozinho, porque eu aproveitei o cooling break pra trabalhar, né? Porque afinal eu tava no horário de serviço e tal. Eu aproveitei o intervalo pra fazer o mesmo. E foi bem legal, foi bom, assim, vibrei bastante, foi gostoso de assistir, pude assistir com calma ali, sem ninguém ficar me interrompendo e tal, foi legal, gostei bastante. Aí assisti os demais jogos da Copa, vários inclusive também a triste eliminação de Senegal para a Bélgica, né? Assisti, acabei de terminar, inclusive, de ver a virada de Portugal para cima da Croácia, né? Com uma super polêmica aí. Na verdade, assim, não chega a ser uma polêmica, mas talvez até uma mini reflexão é o quanto o VAR deixa. Não é que né, muitas pessoas falam, o VAR deixou muito anticlimático. Na minha opinião, o VAR ele não deixa anticlimático, ele dobra o clímax, na verdade. Porque a Croácia fez um gol no final, que tava empatando o jogo e levando pra prorrogação, e aí foi aquela explosão, foi o último minuto e todo mundo, uau, alegria. E aí o juiz corre pro monitor e aí fica aquele clima de apreensão, ou seja, já passou por aquele baque assim, e aí você fica, meu Deus, e agora o que tá acontecendo? E daí o juiz fala, encostou ali, blá blá blá, tem tecnologia, é isso aí, pau no cu de vocês croatas, tava impedido. E aí, de novo, é aquele clima que só que daí da versão de Portugal, que fica todo mundo... Então, assim, é duplamente climáxico, talvez seja essa palavra. Enfim, não sei. E essa semana também joguei um vôleizinho na quarta-feira, eu tava gripado, né, eu comecei a ficar bem mal aí na segunda, mas já tô melhor, tô tomando os medicamentos e tal, né, no horário certo, e tô melhorando aos poucos. Acho que isso encerra o salário da minha semana, e eu vou passar a bola para que você, amigos Bolle, faça a sua reflexão. Fechou, bora lá então. Cara, a minha reflexão, como eu já falei, né, vem de... o episódio quase não sair, né? Então eu tô gravando isso aqui no sábado à tarde. A Evandro Xoxin entrou em contato comigo, né? Perguntando se a gente conseguia gravar o episódio na quinta à noite. Só que, imagino que pelo relato aí dos áudios, né, de emergência, já tenha sido, né, demonstrado por que não rolou da gente gravar em conjunto, né, mais uma vez. E aí, né, isso ele me mandou daí essa chamada, né, pra gente gravar na quinta, não dava certo. Na sexta de manhã ele falou, mandei os áudios e coisa do tipo. Eu poderia ter gravado essa minha parte na sexta? Poderia. Mas daí eu pensei, né, tô fazendo aqui umas outras coisas, né, mexendo naquele artigo que eu mencionei no meu bloco ali do relato da semana. E, né, depois eu faço isso, e agora é sábado. Chegou, né, a mãe e a irmã da Gabi aqui. E, né, tava atropelado que as coisas, eu pensei, putz, eu tenho que editar o podcast. Aí que eu pensei, só editar não, eu ainda tenho que gravar o podcast e tá meio desconexo, né, porque os eventos era só até na quinta-feira e eu tô relatando uma coisa aqui que aconteceu no sábado, então olha aí a bagunça, desculpa aí editor, desculpa aí amigos críticos do Mais Uma Semana, que torcedores... que parece que estamos aqui com a hipocrisia, né? Falamos que era até a quinta-feira, mas estamos relatando eventos para além do escopo do episódio. Então tá uma bagunça, tá... assim, foi difícil de eu me conciliar aqui as coisas. E a reflexão que fica é sobre o perigo de deixar para depois, né? É o clássico que a gente sempre tenta se orientar do... tem que fazer essa merda, eu acabei deixando pra fazer essa merda depois e talvez acabe que o episódio fique uma porcaria, talvez o episódio nem saísse, mas ainda assim, a gente, né, estamos aqui na atividade, tentando dar um jeito, e esse é o perigo de você confiar tanto assim de que o seu depois vai ser melhor, e talvez o depois não seja tão melhor assim. Então fica aí esse meu pedido de desculpa pelo vacilo do meu eu do passado, achando que o meu eu do futuro seria melhor, e o meu eu do futuro ficou postergando pro eu do futuro ainda mais. Então, meio que é isso, né? Vamos deixar agora para Evandro Xoxin trazer a sua reflexão, por favor. Opa, vamos lá. Cara, minha reflexão então vai ser basicamente sobre esse fato que eu tava conversando com o sogro da sócia da Tati. Nossa, quase, agora parei pra pensar, é quase um trava-língua. Mas enfim. Cara, ele começou a contar
Assim, nesse tipo de evento social, eu não sou muito bom, assim, eu fico meio com vergonha, fico meio tímido, assim, não gosto de falar muito e tal, não gosto muito de aparecer, porque eu gosto de escutar as pessoas primeiro, e muitas das vezes que eu mais me interesso nessas conversas é quando as pessoas começam a contar histórias de si mesmas, né? Então, esse sogro da sócia da Tati começou a falar sobre a vida, porque ele é o pró-reitor, né, da UniOeste. Então, ele tava... E aí, né, ele tem doutorado em economia e tudo mais, né, pós-doc e tudo. E aí eu fiquei, cara, mas e aí, como é que era, né? Ele falou, daí eu me formei, acho que ele falou 98, né, alguma coisa assim. Ele falou, me formei em 98, blá, blá. E aí, não, acho que ele terminou o mestrado em 98, alguma coisa assim. E eu falei, cara, mas como é que era pesquisar em 98, assim, e tal, né? Ele falou, daí tinha que mandar um pedido pra biblioteca, a biblioteca entrar em contato com a biblioteca pra mandar... E, cara, e aí era muito louco, né, porque ele nasceu em Minas Gerais, e aí ele fez o mestrado lá em Fortaleza, e aí ele é atualmente, né, professor ali, pró-reitor, aqui da UniOeste de Cascavel, né, ou seja, ele foi pros extremos aí do país. Então, ele começou a contar a história, eu comecei a ficar muito interessado, assim, e aí eu fui perguntando, falei, não, peraí, me explica direito, como é que aconteceu isso? Tal... Sabe, foi muito legal e acho que eu percebo o quanto isso é uma característica minha, de quando a pessoa começa a contar uma história sobre ela, eu começo a focar muito, assim, eu quero muito saber das histórias, do que essa pessoa viveu e tal, não sei exatamente por quê, mas, né, eu gosto de escutar isso, sabe? Tanto que eu até falei pra Tati que eu fiquei meio triste, porque em determinado ponto ele tava falando da história dele, a gente começou a falar sobre outras coisas, sobre uma questão política, enfim, né, sobre a sociedade e etc. E meio que essa nuance do pessoal dele meio que parou, porque daí entrou essa outra professora convidada e a gente começou a falar de comparativos e tal, entre as faculdades e... Enfim, e aí morreu, daí eu fiquei até falando pra Tati depois, falei, putz, e agora eu não sei como é que ele veio exatamente aqui pra Cascavel, assim, eu sei que um amigo falou e daí ele não me contou, porque daí né, ele tá casado com a mesma esposa há mais de 40 anos, né, e eu até falei, caraca, é mais tempo do que eu tenho de vida, assim, você tá casado com ela, e né, ela tava junto ali também é doutora, etc, e aí eu, tipo, mas você tava aqui, ela tava lá, como é, assim, só pra entender essas relações mesmo, sabe, e aí foi muito legal, muito divertido. Então a minha reflexão é: escutem as histórias das pessoas, elas são, no mínimo, interessantes. E é muito interessante, talvez muito legal, pelo menos aí é uma característica que eu julgo, né? Saber um pouco dessas experiências, do que cada um aprendeu, como é que viveu, e principalmente a gente, né, ver esse comparativo até do tempo, né? De como era no passado, como é no presente, enfim, né? Como a gente imagina um futuro. É muito legal mesmo. Cara, eu também não vou fazer complemento, né? Porque estamos no formato de emergência e nesse formato a gente nunca sabe o que o outro tá falando. Então, como você não trouxe complementos à minha reflexão, também farei a gentileza de não trazer complementos à sua. Tudo que eu tenho pra dizer é: bora pra sessão mais? Vamos agora então só pra sessão mais. E aí... Pamonha tá aqui na gritaria. Bora pra sessão mais. Então hoje teremos que ir de mais uma indicação ou mais um feedback. E já vou me adiantar aqui, caso você não tenha feedbacks aí para ler, caro amigo Ziboli, eu tenho uma indicação, que é uma série. Se chama, no nome em português O Segredo de Widow's Bay, né, ou somente Widow's Bay, no seu título original, em que é uma série que está disponível para você assistir ali naquela plataforma que tem uma maçã, né? Ela é uma série recente, ela é curta, tem ali seus 10 ou 8 episódios e, cara, ela é uma série de terror que mistura comédia, assim. É meio que assim, é como se fosse um filme de terror em que os personagens, eles são personagens de comédia, sabe? Talvez, eu acho que até, assim, sendo sincero, pra mim parece que traz um tom até mais real, sabe? Porque acontecem umas coisas muito, tipo, muito do real. Não é tanto, tipo, muito filme, assim, tipo, porque você fica, porque eles estão se separando e tal, daí, tipo, que idiota, não sei o que, eu nunca faria isso. E aí lá tem eu não sei, né, esse é a vibe que eu tenho, que é tipo, cara, eles pegam esse real, assim, parece que são personagens reais, porque daí eles fazem piada e tal, daí, tipo, acontece uma coisa muito estranha, você fica assim, nada a ver isso, tipo, que idiota. Daí, sim, vai acontecer tal coisa, sabe? Enfim. Eu vou ler a sinopse aqui, disponível pelo Google, que é:
Um prefeito de uma cidade na região da Nova Inglaterra, Estados Unidos, tenta impulsionar o turismo em sua ilha, mas precisa lidar com eventos estranhos que sugerem que o local pode estar amaldiçoado. Então a gente vai acompanhar a história do prefeito, Tom Loftis, que basicamente... É isso aí, ele tá tentando fazer com que a ilha em que ele mora, né, que tem vários indícios de ser amaldiçoado, de ter várias maldições, de que ela é um lugar turístico e que as pessoas deveriam passar as férias lá. Então, assim, já dá pra ver o contraste disso tudo, né, de humor e de terror. Então, vou recomendar aí, assistam Widow's Bay ou O Segredo de Widow's Bay. É uma série muito legal, assim, eu tô devorando ela, né? A Tati desistiu, a gente começou a assistir junto, só que ela falou que ela tava com muito medo, porque realmente tem algumas cenas assim que são mais filmes de terror, mas eu acho que a história é muito boa e que compensa quem tem medo, talvez... superar, assistir de mão dada com alguém, ou inclusive, sei lá, assistir de luz acesa, sabe? Então é isso, fica a recomendação Widow's Bay. Tá, eu olhando aqui no nosso e-mail, a gente temos spam, olha aí, temos 2 spams. Temos aqui um e-mail que foi enviado por Helena Soklovaki, pedindo... por favor, que retorne para ela, né, uma resposta à sua mensagem. E aí, o e-mail é só assim: olá, estou entrando em contato para propor uma colaboração em uma importante oportunidade de negócios e gostaria de compartilhar essa oportunidade com você. Se você estiver disposto a uma breve conversa, terei prazer em conversar mais detalhes e verificar se há interesse mútuo em viabilizar isso. Cumprimentos, Helena Soklovaki. E esse foi o feedback. Evandro Xuxim, imagino que você não tenha complementos, então a gente pode ir para os nossos recadinhos. Vamos lá. Então, se você quiser mandar um feedback pra gente, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sboli. Se você não sabe qual nós mandar, você pode colocar na roleta dos podcasts e mandar nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda tá ouvindo aí, tá tranquilo, ouvindo pelo Spotify, você pode mandar um comentário direto pela aba de comentários. Você escreve uma mensagem ali, pode ser nesse episódio, em qualquer outro que você esteja ouvindo, que a gente vai receber a notificação e vai dar um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Os insights que o tio Marcos Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência e conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se já gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. E espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda pra alguma outra pessoa, alguém que não conhece podcast em geral, ou alguém que não conhece a propósito do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, e talvez ainda mais, ela goste tanto que ela manda mensagem pra cá. E uma vez que ela manda uma mensagem pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks que tem atualização hoje, porque teve feedback. Nós temos então com 2 feedbacks, Elian e Pança, e agora com 3 feedbacks isolados na liderança, nós temos a entidade Príncipe Nigeriano. E é isso então, eu tenho agora o nosso grande e maravilhoso tchau tchau, é isso? É isso aí, tchau tchau! Então falou, tchau tchau! Adeus!